Ou seja, para ele seria melhor se uma guerra começasse dentro do país. Quando lhe perguntavam sobre direitos humanos, ele dizia que não existe lugar mais bonito que a prisão. Eu sou a favor da tortura e acho que os criminosos devem ser bem torturados. Rosário, eu não quero estuprar você porque você parece muito suja. Ele era uma pessoa que ultrapassava limites até nas relações internacionais. Durante o governo dele, o Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. Quando chegaram à Casa Branca, estava escrito que 2 Trumps estavam sentados juntos. Assim como os apoiadores de Trump cometeram violência no Capitólio, vocês também não hesitem em recorrer à violência. Coloquem fogo nos prédios do governo em Brasília, como o Parlamento e a Suprema Corte. Mas Bolsonaro usou muito a máquina governamental. O povo estava cansado dele e o tirou do poder. Isso veio à tona nesses dias. Bolsonaro era seu amigo. Ele está pagando o preço pela amizade. Um presidente cujo filho vai aos Estados Unidos pedir tarifas contra o próprio país dizendo: Senhor, coloque sobre nós. Que tipo de patriotas seriam esses que aceitam com alegria tarifas impostas sobre si mesmos? Os Estados Unidos já tinham dado um tiro no próprio pé. Lula apenas levou isso um passo adiante. Pessoal, nesse vídeo se prepara para ver o Brasil pela lente do mundo. Um especialista internacional indiano acaba de destrinchar a condenação histórica de Bolsonaro que abalou o cenário político global. Em um vídeo que, nesse momento, já está quase com 1 milhão de views, só do público indiano. É um vídeo incrível, quase que uma aula falando sobre o Brasil e a política do Brasil. Esse vídeo ele é todo falado em hindi, então eu dublei ele em português na íntegra e a gente vai reagir a esse vídeo importantíssimo que mostra porque o mundo está assistindo o Brasil virar o jogo. Vale a pena assistir até o final, porque é uma aula. Esse vídeo ele vai analisar profundamente a condenação histórica de Bolsonaro a 27 anos de prisão pelo Supremo e a gente vai entender também como o Brasil está enfrentando Trump ao condenar seu aliado mais próximo e como essa decisão balança relações internacionais, especialmente os interesses dos Estados Unidos na América Latina. O indiano, que chama Ankit Avasti, ele vai falar também do papel de Lula, do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal na defesa das instituições brasileiras, diante das ameaças autoritárias de Bolsonaro e Trump. Ele analisa também a influência de Trump, as sanções comerciais contra o Brasil e a reação global a essa nova ordem política. Tá incrível, hein, pessoal? Tá incrível. Eu só vou passar para vocês rapidinho um perfil do Ankit Avasti, só para vocês entenderem quem ele é. Ele é um dos principais comunicadores de atualidades internacionais na Índia, mestre em explorar temas globais e em destacar os bastidores da política mundial. E ele é reconhecido por seus podcasts e análises detalhadas, que é inclusive o que a gente vai ver nesse vídeo que eu dublei em português para vocês, sem delongas, sem enrolação. Vamos direto para esse vídeo que tá incrível, incrível. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Ankit no Inspire India. Eu sou Ankit Awasti. Do jeito que o mundo está tratando Trump ultimamente, Trump provavelmente não teria imaginado. Seja por parte da Rússia, da China ou de qualquer outro país do mundo que entenda que Trump já não é o mesmo, ou que por causa de Trump, os Estados Unidos já não são aquele país em que o mundo depositava grandes esperanças em seus relacionamentos e comportamentos. Sejam relações comerciais ou estratégicas. Recentemente, o primeiro-ministro do Japão renunciou ao cargo mencionando diretamente o nome de Trump. Atualmente, devido às suas políticas, Trump se tornou a pessoa mais desacreditada do mundo, seja pelo pedido de renúncia do primeiro-ministro do Canadá, do primeiro-ministro do Japão, ou pela situação difícil enfrentada pelo pobre Catar. Nesse meio tempo, o Brasil, que é um país do BRICS, o presidente de lá, Lula, recentemente fez com que Jair Bolsonaro, que era o aliado mais confiável de Trump e ex-presidente, fosse condenado a 27 anos de prisão. Agora você pode perguntar como um presidente pode mandar prender alguém. Então vamos deixar isso de lado. O que se diz é que durante o governo de Lula, a Suprema Corte condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão. E se isso aconteceu, qual é o significado disso? O significado é que o mesmo Trump que impôs uma tarifa de 50% sobre o Brasil, apenas porque, segundo ele, vocês puniram Bolsonaro de forma injusta. Pense que Lula deu 27 anos de prisão ao favorito de Trump. Ou seja, por causa de Bolsonaro, o Brasil já está pagando uma tarifa de 50%. E agora, Lula pegou Bolsonaro e o colocou na prisão por 27 anos. Imagine o que vai acontecer agora com o Brasil, ou então o quanto o Brasil se preparou antes de tomar essa decisão. Este assunto se torna muito importante porque o Brasil faz parte dos países do BRICS e Trump quer ver o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul sendo tratados de forma semelhante todos juntos.
A história é bem interessante. A base disso pode ser entendida pelo fato de que já houve uma ameaça por parte dos Estados Unidos dizendo que estão pensando em tomar medidas. Vamos dar uma resposta adequada a toda essa ação que o Brasil tomou contra nós. Vamos juntos discutir sobre o Brasil e uma decisão dada pela Suprema Corte do Brasil, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. E além desses 27 anos, ainda foram acrescentados mais 3 meses. A acusação formal é que ele teria tentado derrubar o governo atualmente em vigor através da execução de um golpe de Estado, ou seja, uma mudança forçada de poder, rebelião e uma tentativa de golpe militar. Quando isso aconteceu? Aconteceu em 2022. Então, por causa disso, o Supremo Tribunal condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão. E após receber essa sentença, ele se tornou o primeiro presidente do Brasil a passar por isso. Na história, ninguém havia recebido uma pena tão severa por atacar a democracia. Ele foi acusado de participar de uma organização criminosa armada. Ele tentou abolir a democracia de forma violenta. Ele tentou dar um golpe de Estado. Ele causou danos às propriedades do governo. Ele causou danos a bens culturais. Dessa forma, 4 dos 5 juízes tomaram essa decisão ao anunciar o veredito. Isso foi sobre a decisão. Agora vou tentar contar para vocês toda a história, desde o início até agora. Mas antes disso, vamos dar uma olhada rápida no Brasil. Amigos, de acordo com os continentes, existem 7 continentes no mundo. Dentre eles, América do Norte, América do Sul e o maior país da América do Sul é o Brasil, com uma população de cerca de 210 milhões. O Brasil, onde você conhece a floresta amazônica e o rio Amazonas, tinha como presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o governo no Brasil é do Lula. Quando Jair Bolsonaro era presidente lá, ele era considerado um grande apoiador de Trump. Trump ocupou o cargo de presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021. E até 2022, Jair Bolsonaro também foi presidente. Ou seja, ambos eram contemporâneos. De certa forma, Bolsonaro e Trump. Certo, agora vamos entender mais uma coisa. No que diz respeito ao Brasil, o Brasil também é membro do G20. Assim como a Índia é membro do Grupo dos 20 e do BRICS, o Brasil também é. Na verdade, o Brasil é um dos membros fundadores do BRICS. Agora, depois de Jair Bolsonaro, o governo é de Lula da Silva. Mas se olharmos ainda mais para trás, Lula já foi presidente do Brasil entre 2002 e 2006. Só uma correção aí, né? Eu acho que foi a dublagem que falhou. Na verdade, não é entre 2002 e 2006. É entre 2002 e 2010, né? Que foram 2 mandatos. Mas vamos lá. Depois de 2006, Lula voltou ao governo em 2022. Houve muitas discussões sobre isso. Mas falando de Jair Bolsonaro, quando ele estava no poder, ele se envolveu em muitas controvérsias durante seu mandato. Diversas controvérsias estavam ligadas a Jair Bolsonaro, sendo a primeira delas relacionada à sua ideologia sobre as eleições. Ele dizia que se uma guerra civil realmente começasse no Brasil, então tudo se resolveria depois disso, que votar não adianta nada. Nada muda dentro do país. A verdadeira mudança só acontece através de uma guerra civil, ou seja, para ele seria melhor se uma guerra começasse dentro do país. Com isso, junto com o presidente Fernando, morreriam 30 mil pessoas. Só uma pequena pausa, uma pequena explicação aqui. Eu acho que vale a pena ver de novo que Bolsonaro, na época, pediu o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso e que matasse 30 mil pessoas. Vamos rever? Vamos rever? Acho que nunca é demais rever isso daqui, né? Pra gente nunca esquecer. Vamos lá. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. É isso, pessoal. Tem que ter estômago para aguentar isso aí. E ainda tem gente que apoia. Mas vamos lá. Vamos seguir. Ou seja, ele era visto falando esse tipo de coisa abertamente. Veja, essas eleições não mudam nada. Só mudam os governos. Quando há uma guerra civil, algumas pessoas são eliminadas. Quando lhe perguntavam sobre direitos humanos, ele dizia que não existe lugar mais bonito que a prisão. Os presos devem ser devidamente punidos na prisão, e eu acredito que eles devem ser torturados. Eu sou a favor da tortura e acho que os criminosos devem ser bem torturados. Por causa disso, ativistas de direitos humanos se posicionavam contra ele. Ele era conhecido por fazer comentários vulgares e obscenos sobre mulheres. Por exemplo, foi flagrado dizendo sobre uma colega parlamentar: Rosário, eu não quero estuprar você porque você parece muito suja. Bom, por questões de tradução, que ele está falando em hindi, né? As palavras não são exatamente iguais às originais. Mas dá para entender. E o contexto é o mesmo. Vamos lá. Ela não faz o meu tipo. Você não é digna de uma agressão sexual. Foi isso que ele disse a uma deputada.
Ou seja, ele foi registrado e reportado fazendo comentários obscenos e sendo desrespeitoso com mulheres dessa forma. A revista Time também destacou essa notícia. Falando de relações internacionais, ele era exatamente como Trump, que não hesita em fazer comentários sobre ninguém. Ele era exatamente assim. A esposa dele tinha 36 anos. Da mesma forma, Emmanuel Macron está em uma idade jovem, mas a esposa dele tem 66 anos. Então alguém comentou embaixo da foto dele que o caso dele e o de Macron são quase iguais. A esposa dele é mais velha, a sua esposa é mais nova. Ambos são praticamente assim. Quer dizer, como há tanta diferença, ele comenta escrevendo: por favor, não envergonhe o Macron. Ou seja, ele era uma pessoa que ultrapassava limites até nas relações internacionais. Sobre o coronavírus, irmão, as respostas que ele deu foram de outro nível. Durante o governo dele, o Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus. Quando perguntaram a ele, disse: ora, algumas pessoas vão morrer mesmo, né? Se houver coronavírus, algumas pessoas vão morrer mesmo. Qual é o problema nisso? Quer dizer, e eu já estou cansado de ouvir essa pergunta repetidamente. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Ele estava morto, amigo. Havia mais pessoas, então elas morreram. O que posso fazer a respeito? Ele era conhecido por fazer tais declarações, mas ele era um grande fã de Trump. Ele era um grande fã de Trump. Sempre que se encontravam, a conversa era sempre sobre futebol. Estava acima de ambas as equipes. Quem gosta de quem? Eles gostavam tanto um do outro que eram chamados de Trumps da América Latina, da América do Sul. Isso significa que, quando chegaram à Casa Branca, estava escrito que 2 Trumps estavam sentados juntos. Ambos têm ideias semelhantes. Bem, senhor, seu mandato durou. As eleições de 2022 foram realizadas no Brasil. Assim como Trump ficou no poder de 2017 a 2021. Depois de 2021, as pessoas começaram a pensar que Trump saiu e Biden chegou. Mas quando Trump estava saindo do poder e Biden estava assumindo. Naquela época, os apoiadores de Trump cometeram violência no Capitólio dos Estados Unidos. Você deve se lembrar quando os apoiadores de Trump saíram e foram até o Capitólio para cometer atos de violência. Eles se recusaram a aceitar o resultado, dizendo que não podiam aceitar a saída de Trump. Eles diziam: não reconhecemos Biden como nosso presidente, se você se lembra disso. Esse camarada se inspirou nisso e, em 2021, disse aos seus apoiadores que, vejam, em 2022 haverá votação por EVM, então pode haver votos contra mim, porque a comissão eleitoral está contra mim. Sendo que ele era o presidente em exercício em 2021, mas ele não conseguiu lidar com o coronavírus. Ele percebeu que o povo estava contra ele e que a oposição estava criando um clima incrível contra ele. Em 2021, ele já dizia aos seus apoiadores que quando as eleições de 2022 chegassem, poderia haver resultados contra ele. Não aceitem esses resultados, porque pode haver fraude nas EVMs. Se os votos forem emitidos por meio de boletins de voto, eu vencerei. Pode haver alguma falha com EVMs. Lembrei-me de algumas coisas sobre a política indiana naquela época. Incidentes semelhantes estavam acontecendo com EVMs em nosso país também. Bem, Bolsonaro estava questionando as próprias urnas eletrônicas pelas quais ele havia vencido, dizendo que os votos poderiam ter sido dados contra ele. Por isso, meus apoiadores, não aceitem o resultado das urnas eletrônicas e façam exatamente como o meu guru fez. O que ele fez? Assim como os apoiadores de Trump cometeram violência no Capitólio, vocês também não hesitem em recorrer à violência. Eu mesmo digo que deveria haver uma guerra civil. Irmão, esse tipo de ensinamento, ele vem passando para seus seguidores desde 2021. Agora chega 2022, acontece a eleição. Já sabiam de antemão que a situação deles na eleição seria ruim. Mas ele mesmo vinha motivando o povo desde 2021, dizendo que poderia haver fraude na urna eletrônica. Meus apoiadores, fiquem preparados. Então ele vinha explicando tudo isso direitinho e o povo estava cada vez mais entendendo isso contra ele. Seus seguidores achavam que ele estava certo, a oposição já percebia que ele iria sair facilmente. Quando eles entram nas eleições e percebem que estão perdendo, não dizem aos seus apoiadores para irem e incendiarem tudo. Eles apenas dizem: sigam o caminho de Trump. E o caminho de Trump significa colocar fogo no Capitólio. Da mesma forma, coloquem fogo nos prédios do governo em Brasília, como o Parlamento e a Suprema Corte. Meu irmão, depois de 2022, nas eleições de 2022, enquanto eles estavam perdendo de um lado, eles viam que estavam perdendo ao mesmo tempo seus apoiadores e sua polícia, a seu mando, estavam bloqueando os caminhos onde Lula poderia vencer com uma boa margem de votos. Nesse meio tempo, um juiz deu uma ordem ao chefe de polícia dizendo que se ele não removesse esse bloqueio das estradas, ele o colocaria na prisão. Esse mesmo juiz é quem mais está incomodando os Estados Unidos neste momento. Naquela época, um juiz, cujo nome eu vou dizer agora, acho que começa com M, mas esqueci o nome, ele deu essa ordem dizendo: meu amigo, se vocês não abrirem o caminho, eu vou colocá-lo na prisão. Então Lula, obviamente, simplesmente bloqueou a estrada. Onde Lula pode ter mais votos, a polícia está sentada bloqueando o caminho.
Nessa situação, começam a surgir notícias de que a violência está aumentando rapidamente. Os apoiadores de Bolsonaro saem armados. Os apoiadores de Lula e as pessoas que fazem campanha para ele saem para fazer propaganda usando coletes à prova de balas. Dentro do Brasil, entre Lula e Bolsonaro, as chances de vitória de Lula eram maiores. Mas eles usaram toda a máquina governamental. A máquina governamental, sim, o nome dele era Moraes. O juiz, sabe, o nome dele era Moraes, ele era juiz da Suprema Corte. Ele ordenou que, se o bloqueio das estradas não fosse removido, ele colocaria o chefe da polícia na prisão. Porque esse bloqueio nas estradas estava impedindo as pessoas de irem votar. Só quando isso fosse resolvido, ele permitiria que as coisas continuassem. Então esse juiz realmente fez um grande esforço para garantir uma eleição justa naquela época. Irmão, no início, as pesquisas prévias, as pesquisas de boca de urna aparecem. Nas pesquisas prévias, parecia que Bolsonaro receberia apenas 38% dos votos. Mas Bolsonaro usou muito a máquina governamental. O resultado foi que Bolsonaro conseguiu obter 43% dos votos. Mas Lula venceu a eleição com 48% dos votos, ou seja, 5% a mais. A vitória de Lula já havia sido preparada para seus apoiadores, que foram instruídos desde o início a não aceitar o resultado e seguir o caminho de Trump. E foi exatamente isso que aconteceu. Bolsonaro se recusou a aceitar a vitória. Ele se recusou a admitir a derrota. Bolsonaro disse apenas que as urnas eletrônicas o traíram e, como foi traído pelas urnas, pediu aos seus apoiadores que seguissem o caminho de Trump. As pessoas começaram a seguir o caminho de Trump. Em Brasília, houve incêndios e bloqueios de estradas. Aqui as manchetes dizem que a violência explodiu. Na Wikipédia, o tumulto causado pelos apoiadores de Bolsonaro fica registrado em destaque. Ou seja, se você olhar ao redor, verá essas imagens diante de você, imagens que mostram como os protestos tomaram conta do Brasil, e isso hoje é reconhecido como a violência de 8 de janeiro. Todo esse feito foi obra deles mesmos. Foram eles que incitaram o povo. Aqui aconteceu mais uma história interessante. Bolsonaro realmente incitou o povo, dizendo para irem lá e fazerem as coisas dessa maneira. Por outro lado, havia esse juiz sentado ali. Ele estava de olho nisso, pensando que Bolsonaro certamente faria algo assim. Mas veja só, no momento em que os distúrbios estavam acontecendo, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para que, no futuro, não houvesse nenhuma prova de que ele estava presente entre os que incitavam a violência. Ele mesmo fugiu para a Flórida. E bem, até então, o governo Biden já havia assumido nos Estados Unidos. Biden tenta convencer Bolsonaro a aceitar o resultado e a não incitar a violência. Mas ele se recusa a aceitar, dizendo que não está fazendo nada. Seus apoiadores simplesmente não aceitam que Lula esteja no governo. Não tem problema, senhor. Bolsonaro parte para a Flórida no dia 31 de dezembro e seus apoiadores causam um verdadeiro caos no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro de 2023, ocorre uma grande onda de violência no Brasil. Esse episódio é considerado muito semelhante ao ataque ao Capitólio do Zé Ú. Todos entendem que desde um ano antes ele já vinha dizendo isso, e que o povo dele fez tudo isso seguindo suas ordens. A Suprema Corte estava acompanhando tudo isso de perto. Finalmente, como Lula já havia vencido as eleições, era preciso restabelecer as coisas. Bem, senhor, nesse meio tempo, quando Bolsonaro estava na Flórida, ele começou a fazer lobby por lá, dizendo que queria voltar ao poder, alegando que houve fraude contra ele, enquanto, na verdade, o povo estava cansado dele e o tirou do poder. Em março de 2023, ele retorna de lá. Ele é aconselhado que, se fugir do país, nunca mais conseguirá entrar na política. Dizem para ele que algumas pessoas que lhe deram 43% dos votos, pelo menos, o apoiarão nas eleições locais. Dizem para ele ir lá e conquistar votos para si mesmo. Ele volta e lança seus candidatos em mais de 500 lugares onde haverá eleições para prefeito. Alguns desses candidatos também têm a chance de vencer. Mas nesse meio tempo, a Suprema Corte estava observando tudo de perto. Os moros estavam totalmente preparados, esperando que, quando você chegasse, eles abririam um processo contra você. E foi exatamente nesse momento que eles abriram o caso. Mas o que acontece aqui? O filho de Bolsonaro é Eduardo Bolsonaro. Ele mesmo. De lá, todo esse jogo é sobre abrir um processo contra eles. Isso veio à tona nesses dias. Por aqui, Trump já havia vencido as eleições. O filho de Bolsonaro se torna deputado. O deputado voa daqui e vai para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele começa a explicar para Trump e seus apoiadores o que Lula está fazendo contra Bolsonaro. Veja só. Em 2023, Bolsonaro fugiu. Quando voltou, a Suprema Corte começou a reunir provas contra ele já em março ou abril de 2023. O julgamento continuou por muitos dias e ele foi condenado de todas as formas. Por aqui, quando chega 2024, Trump volta ao poder. Quando Trump volta ao poder, o filho de Bolsonaro, que está na Flórida, vai até Trump e começa a fazer lobby com ele.
Fazer lobby nos Estados Unidos, ou seja, reunir pessoas em seu apoio, já se tornou uma profissão. Então eles explicam claramente para Trump. Veja, Bolsonaro era seu amigo. Ele está pagando o preço pela amizade. Lula está reagindo contra você dessa maneira. Trump então volta a apoiá-lo abertamente. Mas por outro lado, o juiz já havia decidido que Bolsonaro deveria ser punido. Quando Trump entende que algo vai acontecer contra Bolsonaro, Trump anuncia uma tarifa de 50%. Descobre-se que o filho de Bolsonaro pediu a Trump para impor a tarifa de 50%. Ou seja, veja só, um presidente cujo filho vai aos Estados Unidos pedir tarifas contra o próprio país dizendo: Senhor, coloque sobre nós. Coloque a tarifa para que Lula se curve. Assim, o povo vai achar que Lula não conseguiu convencer você. Pense bem, seja o filho de Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro. Que tipo de patriotas seriam esses que aceitam com alegria tarifas impostas sobre si mesmos? Ou seja, pelo país pelo qual estão concorrendo nas eleições, pelo qual querem se tornar presidente, se acontecer alguma emergência nesse país, eles comemoram isso. De certa forma, você também deve estar pensando que a política da Índia corre em paralelo com todo esse acontecimento, pois coisas assim também vemos de vez em quando em nosso próprio país. Nos nossos relacionamentos com os Estados Unidos, fica visível como a política influencia tudo isso. Enfim, Lula entende muito bem essa questão. Ele explica para o povo, sai e diz que mesmo que os Estados Unidos coloquem uma tarifa de 50%, nós tomaremos medidas de retaliação contra eles. Nós também vamos impor tarifas sobre eles. Ele vem a público e diz que não vendeu seu orgulho a ponto de Trump impor tarifas sobre ele e ele ficar apenas assistindo. Eu vou impor tarifas sobre os Estados Unidos. Nós não vamos nos curvar, não vamos nos ajoelhar diante de ninguém. E é justamente por isso que Lula vai se tornando cada vez mais popular. Nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos sempre têm superávit comercial. Os Estados Unidos ganham dinheiro vendendo produtos para o Brasil. Nessa situação, ao impor tarifas, os Estados Unidos já tinham dado um tiro no próprio pé. Lula apenas levou isso um passo adiante. Enfim, Trump começa a impor tarifas de 50% sobre eles. Aqui, os juízes do Brasil impõem sanções sobre ele e o condenam a 50 anos, 27 anos de prisão. Os Estados Unidos impõem sanções contra esses juízes que estavam proferindo essas sentenças. É dito que o juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, que condenou Bolsonaro, está sendo acusado de graves violações dos direitos humanos e, por isso, impõe sanções contra ele. Agora, imagine só, os Estados Unidos estão mirando até mesmo em indivíduos específicos. Sobre isso, a Suprema Corte do Brasil, ou seja, o Tribunal Superior, diz que os Estados Unidos não devem esquecer que nossas leis são diferentes das suas. Sua lei não se aplica aqui. Foi justamente essa Suprema Corte que hoje condenou Bolsonaro, 27 anos de prisão e disseram que você não poderá concorrer às eleições até 2060. No entanto, os apoiadores de Bolsonaro dizem que Lula já havia completamente manipulado a Suprema Corte. Mas seja como for, pelo menos por enquanto, mandar Bolsonaro para a prisão diante de Trump faz com que a coragem de Lula seja elogiada. A maneira como Lula lidou com todas as situações, mesmo sabendo que Trump já impôs uma tarifa de 50% e pode impor ainda mais, ainda assim mandou Bolsonaro para a prisão, certamente demonstra uma liderança excepcional. O que vocês pensam sobre esse assunto? Com certeza deixem sua opinião, mas Trump está de olho nessa questão. Bolsonaro também entregou para o seu lado o Jason Miller da Índia, que a Índia havia enviado como lobista. Ele também o trouxe para o seu lado para que ajudasse a criar um pouco de apoio para ele. Vamos ter que observar. Do lado dos Estados Unidos, a declaração foi de que agora precisamos decidir que ação tomar sobre isso. Estamos considerando essa questão. E vocês, o que pensam sobre esse assunto? Esse vídeo, pessoal, ele reage ao choque internacional causado pela sentença de Bolsonaro, denunciando o apoio explícito de Trump ao ex-presidente brasileiro, mesmo diante de crimes graves contra o Estado democrático. Não é por acaso que Bolsonaro e Trump se tornaram símbolos contemporâneos da decadência política, protagonistas de desinformação, negacionismo e ataques às instituições. Ambos fomentam a cultura do caos orquestrado, incentivando seus seguidores a ignorarem os resultados eleitorais legítimos e a transformar insatisfação em violência política. A tentativa de golpe em Brasília, inspirada pelo ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, representa o ápice do autoritarismo global, onde líderes investem contra a democracia ao invés de defendê-la. Esse vídeo que a gente viu, ele expõe as manipulações dos bastidores, inclusive a estratégia de lobby do filho de Bolsonaro nos Estados Unidos, que tenta reanimar a influência trumpista para pressionar o Brasil.
O Avast revelou também, né, a hipocrisia dessa diplomacia de Trump ao impor as tarifas de 50% sobre o Brasil em retaliação. Ele sacrifica até interesses econômicos para proteger um aliado subjugado pela justiça, ou até por interesses mais ocultos ainda, né? Mais grave ainda, pessoal, o vídeo mostrou como as sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes ilustram a obsessão trumpista em punir quem combate a truculência da extrema-direita global. Nesse contexto, a decisão brasileira representa não só um divisor de águas, mas um tapa na cara dos que apostam na impunidade internacional. Finalizando, é impossível a gente ver esse caso como um mero episódio que só diz respeito ao Brasil. Trata-se de um alerta planetário contra populismos autoritários. Trump e Bolsonaro não são vítimas, são arquitetos do retrocesso social, corroendo as bases da civilização em nome dos próprios egos inflados. O Brasil, ao sentenciar Bolsonaro, mostra que a democracia, embora atacada, ainda resiste quando as instituições não se ajoelham diante de ameaças. A pergunta que fica: até quando o mundo tolerará a chantagem dos tiranos? Quem hoje defende Deus, pátria e família como fachada para golpismo, amanhã só encontrará ruína sobre os encontros dos próprios delírios. Vamos mostrar um pouquinho a opinião das pessoas que viram esse vídeo. Antes de ver a opinião, deixa eu mostrar o canal aqui do rapaz para vocês. Ankit Inspires India. Tem mais de 5 milhões de inscritos. Bom, na Índia não é difícil, né? Tem tanta gente lá. Mas vamos ver a opinião dos indianos sobre esse vídeo e sobre o Brasil. Bom, esse comentário diz: grande saudação ao presidente do Brasil e ao Supremo Tribunal do Brasil. É chamado de qualidade de liderança. Tem esse comentário aqui que faz uma ironia, né? Nós, indianos, entendemos o... Ele ia falar Donald Trump, mas ele escreveu Donald Pump. Não sei se é de propósito. Muito bem. Apoiamos o Brasil, estamos com o BRICS. Tem alguns comentários aqui que eu não vou traduzir porque é muito específico, tá? Indiano, eles falam referências aqui muito específicas que a gente não consegue entender. E mais um aqui. Excelente explicação, agradeço o espírito e a espinha dorsal do presidente brasileiro, bem como o sistema judiciário do Brasil. Aqui, ó, um outro comentário em hindi. Ações semelhantes devem ser tomadas contra os líderes antinacionais presentes na Índia. É isso, pessoal. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Hoje o vídeo que eu trouxe para vocês foi menos opinativo e mais explicativo, mas eu achei importante também, achei interessante a gente ter essa visão, né? Comenta aqui embaixo. Pessoal, gostou do vídeo? Vamos fazer ele furar a bolha? Duvido que alguém dublou esse vídeo em português para vocês aí. Então, vamos fazer ele furar a bolha, vamos fazer chegar mais gente. Primeiro dá aquele like, importantíssimo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E, igualmente importante, pega esse vídeo, pessoal, e compartilha. Passa para todo mundo que você conhece. Espalha nas suas mídias sociais também, manda para todo mundo. Beleza? E se vocês puderem ajudar a gente financeiramente, a gente tem duas formas. Uma delas é o sistema de valeu, que você pode doar o valor que você quiser. E temos também o sistema de membros, que por menos de um cafezinho por mês, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui no YouTube. E de quebra, vocês têm conteúdo extra também. Mas só se vocês puderem ajudar a gente financeiramente. Se vocês não puderem, compartilhar esse vídeo já vai ser de extrema ajuda. Beleza? É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.